Olá, muito boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse programa, esse encontro com o Evangelho, essa assistência espiritual que nos beneficia tanto. E vamos mais uma vez nos reunirmos com Jesus nesse encontro tão gostoso, acerenando nosso coração, buscando com a nossa prece entrarmos em sintonia, em contato com essa espiritualidade amiga, que com tanta boa vontade, com tanto amor e alegria, vem até nós, nos trazer as energias que nós somos tão necessitados. O fortalecimento, o equilíbrio, a paz, a coragem, o bom ânimo, quanto eles nos transmitem para que nós possamos continuar enfrentando os desafios do aprendizado dessa existência. Por isso, eu convido a todos a fechar os olhos, facilitando assim a busca dessa ligação com a espiritualidade amiga. Vamos mentalizando aquela luz imensa se aproximando de nós. E ao fundo, nós vamos vendo Jesus. Jesus sorrindo de braços abertos, nos acolhendo com todo o seu amor, com o cuidado, com a compreensão. Ah, Jesus, como nós precisamos do teu abraço, como nós precisamos do teu amor e da tua força. Nos ajude, Jesus, a compreender os seus ensinamentos. Nos ajude a colocar em prática para que possamos sermos mais fortes e passarmos pelos desafios com coragem. Que tenhamos sempre a certeza, Jesus, do seu amparo. Que tenhamos a consciência de que é preciso irmos ao seu encontro para acolhermos esses benefícios do teu amor. Nos fortalece, Mestre, para que hoje nós possamos compreender, entender e vivenciar a tua mensagem. Que ao final deste encontro, cada um de nós seja merecedor de receber os fluidos benéficos do passe, de receber através da água fluidificada essas energias do bem que vêm nos auxiliar. E assim, Jesus, que nesse instante unidos, num só coração, nós cheguemos ao Pai, agradecendo a Deus pela vida, rogando a Deus que nos fortaleça, agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E com muita alegria, carinho, nós vamos envolvendo a Florinda, para que ela sinta o amparo dessa equipe espiritual e possa nos transmitir todo o seu trabalho, o seu estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, cumprimentando a todos. Que bom estarmos reunidos aqui novamente para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus tão preciosos para a nossa vida. Refletirmos sobre as necessidades que o nosso espírito tem. E uma das necessidades básicas, primordiais, sem a qual nós não podemos ter equilíbrio, é a oração, a prece, o pensamento que nós vamos direcionando para Deus, nosso Pai. E tem uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que é bem no Sermão da Montanha mesmo. Então, é capítulo 6, versículo 6. E Jesus fala: Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai em secreto. Olha que frase simples de Jesus, mas mostrando
com essas breves palavras, como deve ser a nossa oração, a nossa ligação com Deus, nosso Pai. Então, é entrar num lugar silencioso, ou então, se você estiver em trânsito, em movimento, trabalhando, você se fecha um pouquinho dentro do seu pensamento, do seu coração. Esse fechar a porta aí é cerrar para o mundo exterior. E ora teu Pai em secreto, sem falar, só no pensamento, não precisa gritar, não precisa é, fazer gestos, nada disso. Ora a teu Pai em secreto. E aí eu deixo uma pergunta para que todo mundo pense e responda por si mesmo. Quando foi a última vez que você conversou sinceramente com Deus? Às vezes a gente se esquece disso, né? E é uma necessidade que o nosso espírito tem, é uma forma de nós alimentarmos o nosso espírito. Então, muitas vezes nós oramos, às vezes até automaticamente, vamos lá repetindo alguma oração que nós aprendemos na infância, Pai Nosso que estás no céu, bem mecanicamente, palavras decoradas que nós fazemos, e às vezes nós fazemos pedidos para Deus sem pensar muito, sem refletir muito naquilo que nós estamos pedindo para Deus, né? Coisas até impossíveis, né? Quantas pessoas eu vejo que às vezes falam, puxa, Deus podia me dar os números da loteria. Deus não vai fazer isso porque não é a tarefa dele, né? E aquelas pessoas, então, inclusive nós também, que só procuramos a oração nos momentos difíceis. Enquanto está tudo bem, tudo tranquilo, a vida fluindo, nenhum conflito, nós nem nos lembramos de Deus. Nos lembramos menos ainda de agradecer a Deus, né? As coisas boas que nós recebemos, as bênçãos diárias, a alimentação, a casa, até a nossa água quente, até a nossa cama confortável. Nós não agradecemos nada disso. Olha quantas pessoas estão pelas ruas sem poder tomar um banho, sem poder ter uma comida quente, sem poder ter um lugar para repousar, uma proteção, porque a nossa casa funciona como uma proteção, né? Nós não estamos expostos aos perigos, aos assaltos. Ok, está muito difícil viver hoje, né? Mas mesmo assim a gente tem mais proteção do que se estivéssemos abandonados na rua, né? Mas Jesus veio nessa frase de Mateus capítulo 6, no versículo 6, ele fala: quando quiser orar a Deus, entra no seu aposento, fecha a porta e fala com seu pai em segredo, em secreto, sem alarde. Então, significa o que isso aí? Que a verdadeira oração, ela nasce de dentro do nosso coração. E ela tem que ser sincera. Não pode ser com palavras decoradas. Ok, Deus aceita qualquer tipo de oração nosso, não tem essa. Mas a oração sincera que brota do nosso coração, ela chega rápido ao seu destino. Então, o que é uma oração sincera? Oração sincera é aquela que não depende de palavras decoradas, de palavras bonitas, né? Às vezes a gente acha que para conversar com Deus tem que fazer um palavreado rebuscado, sofisticado, com. Não, uma conversa simples. Não precisa de fórmulas prontas também, né? Orações decoradas, ladainhas, longos discursos, longas falas. Ela depende somente da nossa intenção pura, verdadeira, de dentro de nosso coração, da nossa verdadeira intenção e da nossa conexão, do nosso pensamento ligado com Jesus, com Deus, nosso Pai, com Jesus. Então, no Evangelho nós aprendemos também que a oração, ela é um pensamento nosso dirigido a Deus. Ela cria, com esse pensamento que nós vamos direcionando para Deus, uma ligação espiritual com esse Pai amoroso. E é através dessa ligação, dessa sintonia, dessa fala que nós vamos ter com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, nós recebemos força, inspiração e principalmente amparo para os momentos difíceis. Porque Deus, a sua infinita sabedoria, misericórdia e poder, ele não precisa escutar as nossas palavras ditas com a nossa boca, com os nossos lábios.
Ele precisa saber do nosso coração, da nossa sinceridade, da nossa intenção e dos nossos pensamentos. Para ele, a coisa funciona assim: ele capta o nosso pensamento, a nossa verdadeira intenção. Somente isso. E por que que a oração ela tem esse poder de fazer essa proteção, essa ligação com Deus? Porque, primeiramente, a oração ela vai atingir quem está orando, ou seja, nós, né, que estamos fazendo a nossa prece, a nossa oração, somos imediatamente beneficiados, primeiramente a nós. E essa transformação que vai ocorrendo dentro de nós, ela vai possibilitando cada vez mais uma ligação sincera com Deus, nosso Pai. E às vezes nós esperamos da oração uma fórmula mágica. Não vai acontecer isso. Uma forma de afastar problemas, dificuldades, resolver instantaneamente os problemas, os conflitos. Então a gente faz uma oração, faz uma novena, diversas estratégias a gente usa, né? Para tentar afastar os problemas. Porque nós esperamos que as situações se mudem imediatamente, que as dificuldades sejam todas afastadas. Mas o objetivo, o efeito da oração sincera não é esse de resolver instantaneamente os problemas, mudar as situações, afastar as dificuldades. Não, não é esse. O principal fundamento, objetivo e efeito da oração é trazer paz para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, trazer um fortalecimento para a nossa alma, trazer uma iluminação para o nosso espírito, uma modificação nos nossos pensamentos, porque com essa lucidez de pensamentos, com essa iluminação, esse fortalecimento interior, aí nós vamos resolver os problemas aos poucos, com equilíbrio, porque o problema é problema nosso, é uma tarefa nossa, as dificuldades são tarefas nossas, não é para Deus resolver isso aí. Justamente ele permite esses desafios, esses problemas, essas situações, para que nós cresçamos, amadureçamos espiritualmente, é, possamos trazer renovação para a nossa alma. Cada vez que nós resolvemos um conflito, equacionamos uma dificuldade, a nossa alma cresce. Então, a finalidade da oração não é resolver problemas, não é afastar dificuldades, mas é nos dar força, iluminação, mudança de sintonia mental para que a gente consiga fazer isso. Então, a oração ela vai realmente renovar as nossas forças. Ela vai realmente acalmar a nossa mente, mas porque nós fizemos esse processo. E quando a gente está ligado com as esferas superiores, com os bons espíritos, com Deus, com Jesus, automaticamente aquilo vai acalmando o nosso coração, o nosso pensamento vai mudando a sua vibração e a sua força. Então, a nossa angústia vai desaparecendo, vamos ficando mais otimistas, mais esperançosos, mais alegres. E quando nós temos esses bons pensamentos que povoam a nossa mente através da oração, as influências espirituais boas, elas conseguem atuar na nossa mente. Porque enquanto nós estamos aflitos, angustiados, nervosos, sem concentração, dispersos, tumultuados, angustiados, depressivos, por mais que o nosso anjo protetor, por mais que os espíritos superiores tentem influenciar, eles estão lá fazendo a tarefa, mas a gente está refratário a isso. Aquilo não consegue acercar a nossa mente, porque nós botamos uma barreira pelo pensamento negativo, pesado, de baixo padrão vibratório. E essa necessidade que o nosso espírito tem, ela precisa ser saciada constantemente. Jesus é considerado, né, um espírito superior, puro.
Se até Jesus, que é um espírito puro, equilibrado, perfeito, perfeitamente sintonizado com a vontade de Deus, ele orava, porque nós, que não somos nada disso ainda, né, não vamos orar. Esquecemos de orar. Se Jesus frequentemente orava, cada vez que tinha uma tarefa difícil, uma decisão importante, Jesus estava em conexão com o Pai. Daqueles momentos difíceis, olha, a gente tem o exemplo do Getsemane, no jardim lá das Oliveiras, que Jesus ia enfrentar o final da sua missão, que não foi nada fácil, foi um assassinato com requintes de crueldade. Ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, ele sabia que ele ia dar conta de tudo aquilo, mas mesmo assim, ele se ligou com o Pai e orou, e ainda pediu para os discípulos: Puxa, será que vocês não podem ficar um minuto comigo? Fazendo uma conexão com o pai, e eles estavam lá todos adormecidos. Eles também não tinham a real noção do que iria acontecer, de qual seria o desfecho da missão de Jesus. Muitos deles talvez nem tivessem ainda entendido direito a missão de Jesus, né? E Jesus usa uma frase que está lá no final antes da crucificação dele, que ele fala: Pai, faça-se a tua vontade. Jesus, hein? E aqui nós encontramos uma grande lição. Que é a da prece sincera, da oração sincera, não é impor a nossa vontade a Deus. Deus, eu quero que você faça isso, eu quero que você afaste isso, afaste tal pessoa da minha vida, ou traga tal pessoa para a minha vida. Então, nós estamos impondo a nossa vontade a Deus. E Jesus, olha a categoria de Jesus: faça-se a sua vontade. E ele no Pai Nosso tem isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra, plano material, como no céu, no plano espiritual. Não é impor a vontade, mas confiar na bondade, na misericórdia e nos desígnios divinos, na proteção principalmente de Deus. Porque Deus nunca vai nos desamparar. Nós podemos não entender a atuação dele na nossa vida, podemos até ignorar, mas com certeza ele está lá do nosso lado, no comando sempre, não só das nossas vidas, mas das vidas de todos os seus filhos, do universo inteiro. Olha a grandiosidade desse Pai. Então, como que a gente vai fazer para a nossa oração ser a mais verdadeira, a que se aproxima mais do modelo que Jesus nos ensinou, né? Primeiramente, Jesus usou pequenas palavras: faça-se a sua vontade, meu Pai. Palavras curtas, diretas, sinceras. Então, é orar com simplicidade. Conversar com Deus como se nós conversássemos com um amigo mais velho, com um pai, com um irmão, com respeito, mas porém com desprendimento, com simplicidade, sem afetação, com sinceridade mesmo, né? Sem formalismo, né? Uma coisa saída do coração, como se fosse como se fosse, não, é uma conversa, né? Que o mais importante que as palavras diferentes, bonitas, tudo isso, são a nossa sinceridade de intenção, de palavras que saem do nosso coração. Não precisa exagerar no diálogo com Deus. Poucas coisas, informações diretas, sinceras, práticas, sem sofisticação, na sinceridade mesmo, né? Então, e principalmente na humildade. Tem até uma passagem no Evangelho, que é do publicano e do fariseu, que eles estão. O publicano era extremamente odiado por toda a população ali dos judeus ali, porque ele servia aos interesses de Roma, recolhendo os impostos que os judeus tinham que pagar para Roma. Então ele era odiado. E o fariseu era considerado o fiel servidor do Senhor, porque ele fazia todas as obrigações e tal. Porém, nessa passagem que Jesus ensina sobre o publicano e o fariseu, o publicano veio com toda a humildade do seu coração, e o fariseu veio com toda a arrogância, toda a hipocrisia que ele tinha no coração. Estavam os dois orando.
E o fariseu nem ousava levantar os olhos, no Evangelho fala, né? E ele fala: Me perdoa, porque eu sei que eu sou um grande pecador. E o fariseu, então, Senhor, me dê todas as bênçãos que eu sou merecedor, bem orgulhoso, que eu sou merecedor, porque eu não sou igual a esse publicano que é pecador, que não jejua, que não ora, e o outro quietinho lá, de cabeça baixa, só batendo no peito em sinal de arrependimento, né, de contrição, de humildade, falando: Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu sou pecador. E o outro fazendo propaganda de si mesmo, né? Então, são exemplos que tem no Evangelho que mostram como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como o publicano ou como o fariseu, né? Falando muito, falando muito como fariseu ou sinceramente reconhecendo que somos falhos, pecadores. Eu não gosto muito da palavra pecado, né? Mas falhos, né? Vamos substituir por falhas nossas, né? Então, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, realmente nós estamos orando com humildade, sem aquele falso orgulho, sem aquela falsa propaganda das nossas virtudes, mas reconhecendo que somos necessitados da misericórdia divina. Então, essa é uma oração sincera e humilde. Mas também não é somente para isso que nós vamos orar, né? No Livro dos Espíritos tem as três proposituras da oração. Primeiro, louvar a Deus, reconhecer a grandiosidade do Pai. É um louvor, é um reconhecimento, um enaltecimento da maravilha do poder divino, que você pode fazer até em breves palavras, né? Quantas vezes nós fazemos isso, às vezes até sem perceber, quando a gente olha uma cena da natureza, do sol, do mar, das águas, da chuva, que a gente agradece a Deus, é aquela bênção recebida da grandiosidade desse Espírito maravilhoso de Jesus, dos bons espíritos que estão aí nos ajudando a perseverar e a transpor as dificuldades, né? Mas também orar para agradecer as coisas que nós temos. Então, louvar, agradecer e depois de tudo, pedir. E a gente faz geralmente o contrário: a gente pede e depois pede. Não louva, não agradece, mas vamos aprendendo aos pouquinhos. Então, louvar a Deus sempre, reconhecer a grandiosidade de Deus, as bênçãos, as oportunidades que Deus nos dá, da vida que nós temos aqui na Terra, a vida mesmo orgânica que tem na Terra, maravilhosa, a natureza, tudo isso. Agradecer tudo que nós temos de bom, o nosso trabalho, ou a falta do nosso trabalho também é uma forma da gente agradecer e reconhecer que estamos sob o comando de Deus, que Deus dá e tira para que nós possamos crescer, né? Tem tantos exemplos na Bíblia sobre isso, né? Então, agradecer as bênçãos diárias da nossa saúde, do nosso equilíbrio, por mais difícil que esteja a nossa vida, a gente tem que agradecer sempre. E, finalmente, nós podemos e devemos pedir as coisas a Deus, sim. Podemos pedir, mas pedir coisas que nós possamos executar. Então, não coisas mirabolantes, fortuna, felicidade plena, essa é construção nossa, é tarefa nossa isso, né? A vida material, ela é tarefa nossa, não é responsabilidade de Deus. Então, Deus vai dar conta da nossa vida se nós dermos conta da nossa vida. Então, quem tem que fazer o trabalho pesado somos nós. Mas a gente pode pedir para Deus uma ajuda, uma sustentação, uma força, uma inspiração. E não é apenas pedir, porque pedir é fácil, né? Nós sentamos, deitamos, estamos andando, pedindo a Deus as coisas, mas vai ficar só nisso também? Milagres não existem, né? Milagres são realizações. Então temos que transformar o pedido da oração, da prece, em atos concretos, em atitudes nossas. E nós não fazemos isso. A gente acha que as coisas têm que cair do céu de uma forma miraculosa, sem esforço da nossa parte. E hoje em dia, né, tá muito complicada a nossa vida hoje. Então, é um momento de nós nos ligarmos efetivamente, diariamente, com esse
poder divino de Jesus, de Deus, porque nós vivemos momentos de grande ansiedade, de muitas informações, de muitas fakes, de guerras, de violências, de informações desencontradas, que nos traz medo, angústia, essa pressa constante de resolver tudo, de viver o mais intensamente possível, como se o mundo fosse acabar nas próximas 24 horas. Então, tudo isso vai gerando uma pressão interior muito grande na nossa mente e no nosso coração. É aí que vem, então, as crises de ansiedade, porque às vezes nós não conseguimos resolver tudo e a gente está já pensando ali nas próximas 24 horas. Não que não vamos planejar a vida, mas é com equilíbrio que fazemos as coisas. Então, a oração ela vem funcionando para esses momentos difíceis da nossa vida. É como eu diria, um refúgio para nossa alma, um abrigo, um equilíbrio, um fortalecimento espiritual para nosso coração, porque nós estamos constantemente nesse clima de ansiedade, pressa e medo e angústia e vontade de resolver tudo e, e consumir e ter, e isso acaba gerando muita dificuldade para o nosso espírito, né? E aí a oração é uma das ferramentas mais preciosas que nós temos para buscar esse refúgio, esse equilíbrio, esse fortalecimento. Mesmo que seja alguns poucos minutos por dia, mas é necessário que seja todos os dias, várias vezes por dia. Não precisa ser aquela coisa obrigatória, né? De 5 orações por dia, tal, igual outras religiões fazem. Mas se quiser fazer, pode fazer 5, 6, 7, quantas forem necessárias. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar orar sempre. A cada 15 minutos, sei lá, a cada meia hora, sempre que houver um transtorno, uma dificuldade, a gente está lá em oração, em pensamento, continuando as nossas tarefas, não precisa parar de fazer nada. Está dirigindo, está andando, está trabalhando, está cozinhando, tomando banho. Podemos fazer as orações. Como não? É o pensamento que trabalha, não é o ato físico em si. E não precisamos também usar palavras difíceis nunca. A gente tem. Nós somos como uma criança que se dirige ao seu pai ou à sua mãe, que no caso seria Deus, os espíritos superiores, Jesus. Nós somos a criancinha. A criancinha, às vezes, para ela pedir alguma coisa para a mãe, ela simplesmente ergue os braços. Ou simplesmente aponta uma coisa, ou fala com uma palavra. Água, por exemplo, sei lá, leite, uma palavra. E a mãe compreende perfeitamente a criança. Que às vezes a criança nem fala nada porque não sabe falar, mas pela expressão do seu rosto, a mãe entende o seu filho. Ela sabe que ele está com sono, que ele está com fome, ou que ele quer que pegue no colo. Deus funciona mais ou menos assim, né? Como um pai e uma mãe, né? Ele sabe das nossas necessidades, que às vezes nós nem precisamos verbalizar, mas podemos dirigir o nosso pensamento para ele, porque a gente tem que botar a consciência, fazer conscientemente. Eu dei o exemplo da criança, mas a criança ainda é inconsciente, né? Mas só para dizer que a criança não precisa de palavras difíceis para ter o seu pedido atendido pela mãe, assim como nós não precisamos também usar de palavras difíceis para sermos entendidos por Deus, né? E aí fica aquela oração sincera, mais simples de tudo que nós podemos fazer num momento difícil. Senhor, me ajuda. São só 3 palavras, mas se elas forem ditas com sinceridade, com força da alma, ela é uma oração perfeita. Senhor, me ajuda, me fortalece, me sustenta nesse momento de provação, de dor. Então, para encerrar a nossa fala de hoje sobre a oração sincera, o poder dessa oração maravilhosa sincera, vamos lembrar sempre que qualquer oração sempre vai nos aproximar de Deus. Que ela, a oração, ela fortalece o nosso espírito diante de todas as dificuldades que nós vamos enfrentando na vida. Que a oração ilumina, aconchega o nosso coração, o nosso espírito, a serena diante das palavras da oração.
mesmo que nós não consigamos resolver nada de imediato, porque as coisas vão acontecendo aos poucos. E aí fica a reflexão para nós pensarmos durante a semana. Eu tenho apenas repetido palavras decoradas ou realmente eu tenho conversado com Deus? Que a força da oração, ela não está nas palavras que saem da nossa boca, decoradas, palavras difíceis, mas ela está na sinceridade que nasce do nosso coração, nesse diálogo fortalecedor, alimentador com o nosso Pai Criador. Obrigada a todos, muita paz e até uma próxima oportunidade. E assim, meus queridos, com essas reflexões tão importantes, nós vamos, mais uma vez, né, voltando nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, continuando nessa ligação com Jesus, com seus mensageiros, rogando do fundo de nosso coração que possamos ter essa coragem, essa força para vivenciarmos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe da oração, que nós possamos amadurecer para compreendermos a importância dessa conexão como sustento para o nosso espírito. Jesus querido, que nesse instante as bênçãos do alto recaiam sobre cada um de nós, que essas energias de amor, de paz, de coragem, de despertar possam nos envolver, nos abastecer, nos fortalecer. Que tenhamos, Jesus, coragem e bom ânimo para passar por todas as situações desafiadoras. Que possamos aprender a confiar cada vez mais na nossa capacidade de realização e no amparo divino. Que nós possamos, assim receptivos, recebermos esses fluidos salutares do passe, essas energias que nós não enxergamos, mas que somos capazes de sentir nesse instante aquele calor nos envolvendo, sentir o abraço de Jesus, olhando para cada um de nós e dizendo: vem, eu estou aqui, eu te entendo, mas também dizendo: você é capaz de refazer o seu caminho. Os enganos ficam para trás, mas Deus dá a oportunidade do recomeço a cada instante. E é essa oportunidade que Jesus nos dá agora, com a sua presença. Que nós possamos, de coração aberto, assimilarmos essas energias que com tanto amor estão sendo depositadas sobre cada um de nós. Desde o alto da nossa cabeça até os pés, nós vamos nos sentindo envoltos nessa cúpula luminosa. Energias de equilíbrio, de saúde, de paz, são absorvidas pelo nosso corpo físico. As nossas células vão se restabelecendo, se reestruturando, reequilibrando, com essa força poderosa do amor de Jesus. A nossa mente se fortalece na coragem, que nós possamos ter a sabedoria para tomarmos as decisões mais adequadas. A simplicidade e a humildade em reconhecer as nossas deficiências e a coragem de mudar. Jesus, que teu amor envolva o nosso peito,
que nós possamos sentir essa força nos direcionando. Mestre querido, que o nosso lar, os nossos familiares também sejam amparados em suas necessidades. Que todos nós possamos abrir os olhos e enxergar o caminho que devemos seguir. Livre dos enganos, livre dessas ilusões da matéria que nos prendem a tanta dor e sofrimento. Jesus querido, que o amor da tua mãe, que foi tua mãe aqui na terra, Maria Santíssima, abasteça a cada um de nós. Essa mãe que pensamos tanto nas comemorações nessa semana, no Dia das Mães, que representa todos os corações maternos que amam, que sofrem, que respeitam, que amparam, que dão a vida. Que Maria envolva cada coração aqui nesse amor. Que Maria nos abrace como essa mãe de todos. E que nós possamos sentir sempre o amparo de Maria, o amparo de Jesus e de todos os espíritos que trabalham no nome desses espíritos de luz, que por amor a Jesus vêm até nós, para que nós também possamos ser felizes. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, nós nos despedimos do encontro com o Evangelho, rogando a Jesus que essas energias que estão depositadas na água e em cada um de nós possam se manter até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.